Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. E descubro inspirações reais de um grande filme ao ver esse Nerdologia sobre Poderoso Chefão e o Banco do Vaticano. O filme Poderoso Chefão Parte 3 foi originalmente lançado em 1990 e, apesar de parte da crítica considerar o filme inferior aos dois anteriores da trilogia, ele foi um sucesso de bilheteria e indicado a 7 Oscars, incluindo o melhor filme, e os eventos reais que inspiram parte da trama do filme são tema do Nerdologia Criminosos desse mês. Na Itália, em 17 de outubro de 1912, nasceu Albino Luciani. Ele iniciou sua educação formal religiosa aos 11 anos de idade e, em 1935, foi ordenado padre na Igreja Católica Romana. Em 1958, foi nomeado bispo pelo Papa João XXIII e, em 1973, agora no papado de Paulo VI, tornou-se cardeal. Paulo VI faleceu no dia 6 de agosto de 1978 e, no conclave para escolher o seu substituto, na quarta rodada de votos, o cardeal Albino Luciani foi eleito. Ele chegou a dizer que não aceitaria ser eleito e que seu reinado seria curto. De qualquer maneira, ele aceitou a escolha dos cardeais e assumiu um nome pontifício para homenagear seus dois antecessores, tornando-se o primeiro papa com o nome composto, João Paulo I. O mesmo nome adotado pelo personagem chamado Cardeal Lamberto, interpretado por Ralph Valoni no filme e inspirado no João Paulo I da vida real. João Paulo I foi o primeiro papa que dispensou uma coroação formal em quase 1000 anos e afirmava querer humanizar o cargo, sob o lema de humildade. Ele ficou conhecido como Papa do Sorriso. Como parte de seu projeto, ele supostamente desejava renovar o núcleo da igreja e investigar denúncias de corrupção envolvendo o Instituto para as Obras de Religião, mais conhecido como Banco do Vaticano. Fundado em 1942, o Instituto na época era criticado por falta de transparência depois de prejuízos decorrentes da falência de um banco nos Estados Unidos em 1974, que era ligado a um mafioso, integrante de um grupo maçônico chamado Propaganda Due, conhecido pela sigla P2. Falamos que o Papa supostamente desejava renovar e investigar, pois o seu papado foi um dos mais curtos da história. No dia 29 de setembro de 1978, depois de apenas 33 dias de papado, João Paulo I foi encontrado morto em sua cama por 2 freiras, que estranharam o fato dele não atender aos chamados na porta. O Papa morreu em decorrência de um infarto, reclamando de dores no peito desde o dia anterior. Sabemos disso hoje, mas na época, as circunstâncias da morte foram mantidas em sigilo, o que gerou diversas suspeitas e teorias da conspiração. A mais conhecida é a do escritor e jornalista David Allop. No livro Em Nome de Deus, de 1984, ele afirma que o Papa foi envenenado para evitar investigações nas finanças do Vaticano e uma conspiração da máfia e de integrantes corruptos do clero, incluindo integrantes do grupo maçônico P2. E Allop alega ter até entrevistado uma das freiras que encontrou o corpo do Papa, e ela teria dito que o Papa tinha documentos nomeando os integrantes do clero que tinham conexões com a máfia ou com grupos maçônicos, algo que é proibido para clérigos católicos. O livro vendeu mais de 6 milhões de cópias, e a Santa Sé o classificou como mera ficção, e sua especulação com foco na máfia inspira o destino do Papa do filme. Outro ponto importante na trama do filme envolve um escândalo com as finanças da igreja e a imobiliária, uma versão do filme para a Società Generale Immobiliare, que já foi a maior proprietária de terrenos da Itália e era parcialmente de propriedade do Vaticano, posteriormente controlada pela prelazia Opus Dei. Na vida real, entretanto, o escândalo das finanças envolveu o Banco Ambrosiano. O banco havia sido fundado em Milão em 1896 para ser um banco católico que servisse princípios morais. Ele chegou a ser apelidado de Banco dos Padres e, na década de 1960, iniciou a expansão de suas atividades para além das ligadas à igreja. Em 1971, um homem chamado Roberto Calvi chegou ao comando do banco e intensificou a expansão dos negócios, incluindo a criação de empresas em paraísos fiscais, o financiamento de um dos maiores jornais da Itália, garantindo uma cobertura positiva para o banco e os aliados de Calvi, além de aumentar a relação entre o Ambrosiano e o Banco do Vaticano, que tornou-se o maior acionista do Ambrosiano. Na época, o Banco do Vaticano era presidido pelo arcebispo Paul Marcinkus, que inspira o personagem de Gildai no filme. Na vida real, o arcebispo dirigiu uma filial do Ambrosiano, sediada nas Bahamas. Já Calvi inspira o personagem Frederick Kainzig. Ah, e falamos que o Calvi era integrante da P2?
O grupo maçônico foi colocado na ilegalidade em 1976 por conspirar politicamente para assumir o controle do Estado italiano, com diversos integrantes proeminentes da política da Itália. O grupo adquiriu um caráter cada vez mais extremista, contra reformas na Igreja Católica e anti-esquerda política, aliando-se com a máfia contra os movimentos sindicais em um período violento chamado na Itália de Anos de Chumbo. Em 1978, ano da morte do Papa, começou uma investigação criminal contra o Banco Ambrosiano, marcada por assassinatos e arquivamentos no mínimo suspeitos. Em 1981, a investigação revelou que o líder da P2 era Licio Gelli, que havia sido integrante de grupos fascistas. Ele inspira o personagem Licio Lucchesi no filme Poderoso Chefão 3, que também une elementos do primeiro-ministro italiano da época, Giulio Andreotti, suspeito de elos com a máfia e com a P2. A residência de Licio Gelli e a sede da P2 foram alvos de operações policiais, encontrando uma lista de 962 integrantes do grupo maçônico, incluindo o futuro primeiro-ministro Silvio Berlusconi. Principalmente, a polícia concluiu, em 1982, que o banco sofreu desfalque de mais de $1 bilhão em valores da época. Roberto Calvi provavelmente usava o Banco Ambrosiano para desviar fundos para integrantes da P2 na Itália e na Argentina, como os militares Carlos Coda e Emílio Eduardo Macera, figuras importantes da ditadura argentina. Coda, inclusive, foi diretor do Banco Ambrosiano após sua aposentadoria. Também ocorreram desvios para grupos que contavam com a simpatia política da P2, como Solidariedade, o primeiro movimento de oposição ao governo comunista na Polônia e à ditadura de Somoza na Nicarágua. Muitos desses recursos eram ligados oficialmente à Igreja e suspeitava-se do envolvimento de integrantes do clero, já que o Banco do Vaticano era o maior acionista e seria muito difícil desviar tanto dinheiro sem que mais ninguém soubesse. Especula-se até se haveria ligação com o Papa da época, João Paulo II, polonês e o primeiro Papa não italiano em quase 500 anos. Também foi o primeiro Papa a condenar publicamente a máfia. Como resultado das investigações, o Banco Ambrosiano foi liquidado e o Vaticano pagou indenizações desvinculadas de responsabilidade criminal. 33 pessoas foram condenadas pelo escândalo, mas poucas cumpriram penas. Licio Gelli fugiu para a Suíça, onde foi preso, fugiu novamente para o Chile de Pinochet, até se entregar em 1987, julgado por crimes financeiros e por financiar atentados à bomba, e sua vida merece um Nerdologia Criminosos próprio. O arcebispo Paul Marquinhos foi afastado do Banco do Vaticano. Michele Sindona, o mafioso integrante da P2 ligado àquele banco dos Estados Unidos que faliu, foi envenenado na prisão em 1986. Graziella Rocher, secretária pessoal de Roberto Calvi, deixou um bilhete denunciando seu patrão e supostamente cometeu suicídio. Calvi foi enforcado e pendurado numa ponte em Londres, de maneira parecida com o personagem que ele inspirou no filme. A investigação descartou o suicídio, e até hoje não se sabe quem assassinou uma pessoa que certamente sabia de muita coisa. Apenas em 2013, com o Papa Francisco, que foi criada a primeira comissão de auditoria e investigação do Banco do Vaticano, com o primeiro relatório público de sua história. É importante destacar que o filme Poderoso Chefão Parte 3 é uma obra de ficção. Embora tenhamos citados vários fatos, a maneira como esses fatos se relacionam não é totalmente desvendada, sendo tema de muitas teorias da conspiração. Então é importante mantermos os pés no chão também. E claro, lembramos que esse vídeo é um recorte, e que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre mercenários, perguntaram quem julga um mercenário por um crime de guerra. É uma pergunta difícil, pois existem várias interpretações do direito internacional, mas temos casos reais em que mercenários capturados foram julgados nos países onde cometeram crimes, ou então tiveram a prisão solicitada por aquele país. Comentaram que os samurai não seriam mercenários, mas os ronin. O ronin é um tipo de samurai, justamente um samurai sem mestre, e falamos um pouco disso no Nerdologia sobre Musashi. Finalmente, comentaram que o termo freelancer vem da obra Ivan Oé, de 1820, que utiliza freelances com o significado de mercenário. É possível que essa seja a origem da palavra, mas talvez seja mais antiga que isso. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assine nosso canal para conhecer mais sobre filmes sobre a máfia e até a próxima.